Campeonato Carioca, segunda partida entre Fluminense e Vasco. O Fluminense tem a vantagem. O Cícero Melo conta da preparação dos times. Olá, fã de esportes. O Fluminense treinou esta manhã no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, se preparando para o jogo do próximo domingo. É o segundo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, às 18 horas no Maracanã, diante do Vasco. O Fluminense como mandante, desde que o técnico Zubeldia assumiu o comando do time tricolor no ano passado, tem 100% de aproveitamento. Foram 16 jogos como mandante e 16 vitórias. Em clássicos nesta temporada, o Fluminense também tem 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias. Quem vai comandar o time domingo diante do Vasco é o auxiliar técnico Maxi Cubeiras. Isso porque Luiz Zubeldia foi expulso contra o Vasco no primeiro jogo e está suspenso. Assim como o volante Bernal também está suspenso, mas de qualquer maneira, contra o Palmeiras, ele teve uma lesão no joelho direito e vai ficar, depois dos exames de imagem, 30 dias fora do time. Vale dizer que ele está fora até se o Fluminense chegar na final do Campeonato Carioca. Outro desfalque é o volante Nonato, também lesionado. Em compensação, o Fluminense terá a volta do atacante uruguaio Canóbio, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O Fluminense tem uma única dúvida para domingo, é o meia e a grande estrela tricolor nesta temporada, Lúcio Acosta. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Palmeiras sentindo dores na coxa esquerda. Só neste sábado, se ele treinar normalmente, vai ter a presença confirmada, ou então, se sentir alguma coisa, vai ficar fora do jogo. Se ele não puder jogar, o Fluminense tem várias alternativas para escalar alguém no seu lugar. Paulo Henrique Ganso, Savarino ou até Soteldo. 16 vitórias seguidas tem o Fluminense jogando em casa no Maracanã e tem a vantagem, o Vasco esfacelado, vem de uma derrota. O Fluminense também vem de uma derrota, mas vem de uma derrota jogando bem contra o Palmeiras, muito diferente do Vasco. É muito difícil a tarefa do Vasco nesse encontro, nesse fim de semana, porque o placar está contra ele. O Vasco é um time inferior ao Fluminense do ponto de vista técnico. O Fluminense é uma das equipes com o melhor desempenho do jogo jogado dentro de campo nesse começo de ano aqui no Brasil, assim como terminou muito bem o ano de 2025. E o Vasco não tem agora uma direção técnica para que a torcida, os jogadores evidentemente, mas a torcida também se sinta confiante para olhar para o time e entender que, mesmo com tudo contra, mesmo com todas essas forças mais do lado do Fluminense, acreditar que é possível a virada no campeonato estadual. No futebol nada deve ser colocado antes do jogo como uma afirmação indiscutível, mas eu ficaria muito surpreso se o Vasco, por tudo isso que eu disse, conseguisse eliminar o Fluminense do estadual. Tá certo, o auxiliar, o Zubeldia foi expulso, né? Mais uma vez aí. Não, mais uma vez não, foi expulso no jogo contra o Vasco, ele invadiu o campo e tal, o auxiliar vai comandar. Mas o que você vê, Souza, esse momento do Fluminense, que é um time mediano, mas um time organizadinho, que tem dado resultado, tem conquistado. Talvez hoje um futebol brasileiro mais arrumadinho, né? Mais arrumado, e que vem apresentando futebol também. Quando a gente fala arrumadinho, é força de expressão, mais arrumado, né? Muito vistoso, né? Eu assisti o jogo contra o Vasco, alguns jogos do Fluminense, eu vi que a equipe está muito bem montada, o Zubeldia conseguiu, né? Desde o ano passado dar essa cara dele para o time do Fluminense, caiu como uma luva ali no Fluminense, e eles têm conseguido bons resultados, bom futebol, e vai para essa semifinal com uma vantagem, apesar de 1-0 expressiva, né? Contando com todo o cenário que o Vasco está vivendo hoje, de pressão, de tudo mais, é uma vantagem que aumenta um pouco mais ainda por tudo que o Vasco tem passado. Então, eu creio que tem tudo para conseguir passar para a final. Agora, cada jogo clássico, né, é um jogo diferente. Os jogadores do Vasco ali podem estar numa noite inspirada e mudar um pouco também esse ânimo aí do clube, porque tem conseguido bons jogos, mas infelizmente a bola não tem entrado. Minha língua está coçando para fazer várias perguntas para você sobre o VAR, mas estou esperando em botar os lances com o Santos aqui para perguntar. E aí, Duílio, como é que você vê aí esse ajuste final do Fluminense para esse jogo contra o Vasco? O Fluminense tá bem. Agora 1-0 virou um placar, sabe, fantástico.
Antigamente você ganhava de 2-0 e ia para o segundo jogo, nossa, está ganhando de 2-0, é perigoso porque você toma 2-1, o adversário pode empatar. Agora não, 1-0, ele parece que virou um estigma de não reverter essa situação. Mas o Souza falou bem, é clássico. Clássico você tem que prever tudo que pode acontecer, se bem que o Fluminense está num bom momento. O Zubeldia conseguiu fazer com que esse time jogasse todos juntos, ele tem um grupo, e um bom grupo na mão, e acredito que o nível de jogadores também é muito bom. Eu acho que ele pode, nesse domingo, carimbar a colocação para a final. Não tem como, a não ser que Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite e Companhia Limitada baixe no Vasco e a coisa ande melhor. Mas do jeito que tá, acho que o Fluminense leva essa. Em campo neste domingo, às 6 da noite, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor chega para essa partida depois de perder para o Palmeiras por 2-1 no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. Apesar dessa derrota, o Fluminense tem alguns pontos a seu favor. Além de ter saído na frente no primeiro jogo da semifinal, também vive uma ótima fase sob o comando do técnico Luiz Zubeldia. Desde a chegada do argentino, o Fluminense ainda não perdeu no Maracanã como mandante. São 16 vitórias em 16 jogos. Para esse jogo contra o Vasco, o atacante Canóbio volta a ficar à disposição, ele que cumpriu suspensão diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Cano, que passou por uma cirurgia no joelho, já retornou aos treinamentos, mas ainda recupera a forma física. Nonato, com uma lesão na coxa direita, segue fora. Lúcio Acosta, que deixou o jogo contra o Palmeiras com um problema muscular, é dúvida. O Bernal também precisou ser substituído na partida contra o Verdão por conta de um trauma. Ele realizou exames médicos, foi detectada uma lesão no joelho, mas ele já não poderia atuar diante do Vasco porque foi expulso no primeiro jogo da semifinal, então cumpre suspensão automática. Quem também não poderá ficar à beira do gramado suspenso é o técnico Luiz Zubeldia, então Max Cubeiras é quem vai ficar ali à beira do campo. Do outro lado do clássico, o Vasco tem alguns motivos para se preocupar. O Vasco vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Perdeu para o Santos na última quinta-feira na Vila Belmiro, está na lanterna do Campeonato Brasileiro e atrás no placar nessa semifinal de Campeonato Carioca. Além disso, a diretoria Cruz Maltina segue no mercado em busca de um novo treinador. Para esse jogo diante do Fluminense, a dúvida fica por conta do zagueiro Carlos Cuesta, que está no departamento médico com dores no joelho. O Fluminense, então, venceu o primeiro jogo por 1-0, precisa apenas de um empate para avançar para a grande final. Reta final de estaduais. Hoje a gente vai conhecer o primeiro finalista do Campeonato Carioca. O Fluminense está embalado, venceu os últimos 5 clássicos que disputou na temporada e o Vasco já está administrando uma crise. Mas é aquilo, né? Clássico é clássico. O boca a boca é o termômetro e diz muito sobre o clássico. Eu lamentei a forma com que ele saiu. É difícil mesmo. Eu acho que o Diniz perdeu um pouco a mão ali. Esperando o técnico, ainda não veio, né? Eu acho que o Fluminense é um time que consegue atacar bem e tomar poucos gols. Lúcio Acosta, eu acho que é o nome, né, do Fluminense nessa reta inicial do campeonato. Muito diferente, né? É golaço de Lúcio! Não dá pra negar que o melhor momento é tricolor. A começar pela vitória no jogo de ida. O time do argentino Luiz Zubeldia está a um empate da final. Mas não é só isso. Evolução, bom futebol, jogadores em alta. John Kennedy é um deles. No clássico não se existe um favorito e a gente também não se dá como favorito. Na humildade, JK abraçou o ano novo com carinho para fazer diferente. E foi abraçado por Zubeldia. O que ele me pede, cara, é para ficar tranquilo. Eu tenho que fazer as coisas para ajudar o grupo. Taticamente, fisicamente, e o gol vai sair naturalmente. Vice-artilheiro do time no ano com 4 gols, rever o Vasco no momento decisivo diz muito pro camisa 9. Partiu John Kennedy, pé direito com paradinha, defendeu Léo Jardim!
Ele perdeu um dos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. Custou caro, tirou a vaga na final e o sono, mas ficou para trás. Tem muita gente que fala em vingança, de sangue nos olhos. Não, não tem vingança, não tem nada disso. A gente tem que entrar no campo e sair com a vitória. O Fluminense não desiste das jogadas. Compete o jogo inteiro. E assim, tem jogadores que estão destoando, né, na qualidade, principalmente o Lúcio Acosta, que é um jogador diferenciado. Para mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro. E por outro lado, você tem um Vasco destroçado. Nas últimas semanas, o Vasco se viu envolvido por uma sucessão de más notícias. A principal delas, o pedido de rescisão de contrato por parte de Felipe Coutinho. Dias depois, o técnico Fernando Diniz foi demitido. Eu estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz. O auxiliar Bruno Lazzaroni tenta contornar o cenário difícil. A derrota para o Santos na quinta-feira deixou o Vasco em último lugar no Brasileirão. Saíram 3 grandes referências da equipe. Primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. Vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo. Spinelli, Brenner, Marino Inestrosa, Cuiabano, Rojas. O tempo para adaptação é curto, mas a necessidade de reação é urgente. Da mesma maneira que o ano passado, na Copa do Brasil, a gente saiu em vantagem no primeiro jogo, eles foram lá reverter, entre aspas, a vantagem, acabou que a gente passou nos pênaltis. Porque o Fluminense é muito bom tecnicamente, mas é um time que compete a todo momento, é um time muito intenso. Então o Vasco, o mínimo que vai ter que fazer é ser um time competitivo dentro de campo. É nele que tudo se resolve. Sempre. O disse-me-disse tem prazo de duração. O Fluminense é freguês e vai dar Vascão na final. A gente está ganhando todos os clássicos esse ano. Ah, com certeza, os freguês de caderno, né? O último jogo que teve agora, que a gente ganhou de 1-0, já mostrou que o time está empenhado, que tem sim um olhar diferente contra o Vasco e que vai corresponder agora no jogo da volta. Hoje é a semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem. E o Fluminense também está negociando a contratação do atacante Castilho, carrasco do Flamengo na Recopa. O jogador do Lanús é prioridade da diretoria do Fluminense, que corre contra o tempo para concluir a negociação até a próxima terça-feira, que é quando se fecha a janela de transferência. Ou seja, o Fluminense deixou para a última hora a contratação de um atacante e está no desespero. O Fluminense tem negociações em andamento com o Lanús para contratar o centroavante. As conversas estão em estágio avançado, mas ainda não estão concluídas. O Lanús confirma que as negociações estão em andamento, mas as partes pregam cautela. Essa notícia aqui é do GE. A equipe argentina está pedindo 10 milhões de dólares, cerca de 51 milhões de reais, para negociar com seu principal nome. O jogador tem 27 anos e foi o principal destaque do Lanús na conquista da Recopa. Na ida, marcou o gol da vitória sobre o Flamengo e ainda teve 2 gols anulados. Na volta, aproveitou a falha do goleiro Rossi e abriu o placar. O Castilho surgiu na base do River, mas ganhou as primeiras oportunidades no Gimnasia. Transferiu-se para o Lanús em 2025 e rapidamente se destacou. São 32 partidas, 14 gols e 3 assistências na equipe, sendo titular nas conquistas da Copa Sul-Americana e da Recopa. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Castilho é o 9 ideal para o time do Fluminense. E essa é a provável escalação do Fluminense contra o Vasco no clássico de hoje às 6 horas. Válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James e Freitas na zaga, René na lateral esquerda, Otávio, Martinelli e Savarino no meio de campo, e o ataque é formado por Canóbio, John Kennedy e Serna. Nonato está machucado e o Bernal está machucado também. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Valeu, é nóis!